Amados irmãos e irmãs, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e queremos mais uma vez dar-lhes as boas-vindas a mais um programa do nosso EBD na web. Queremos agradecer a todos que têm acompanhado, dado suas sugestões, comentado, compartilhado esse material que tem sido disponibilizado para ajudar professores e professoras do Ministério do Ensino Cristão, dando assim prosseguimento à temática que tem sido abordada no trimestre, que tem falado sobre a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, muito bem comentada pelo nosso pastor José Gonçalves. Hoje nós estamos com a nossa 8ª lição, que tem por tema Israel no plano da redenção. E para discutirmos um pouco acerca dessa temática, que já falamos também na lição que tratou sobre escatologia, de certa forma, falamos um pouco sobre a eleição do povo de Israel. E para comentarmos esta lição, está conosco o nosso pastor João Barbosa. Seja bem-vindo, pastor. E também o nosso irmão Leandro Bezerra. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. E nessa ocasião, para discorrermos sobre um tema que certamente tem feito parte, de muitos debates acalorados. Enfim, qual é o papel de Israel, no novo concerto? Temos o Antigo Testamento, Israel está muito bem definido o seu papel, mas hoje no novo concerto, como Cristo disse, que inaugurou o novo concerto, qual é o papel de Israel? Se Israel é tratado diferente da igreja ou ele está incluído na igreja? Então, na lição nós temos, pastor João e Leandro, a lição definida assim: a eleição de Israel, dentro do plano da redenção. Temos o tropeço de Israel dentro desse plano da redenção e temos a restauração de Israel dentro do plano da redenção. De certa forma, do capítulo 9, 10 e 11, é um parêntese que o apóstolo Paulo abre para esclarecer agora os gentios convertidos acerca do povo eleito, se podemos assim chamar. Mas quero começar assim, pastor João, pedindo a sua colaboração para nos expor e nos esclarecer e ajudar os professores da Escola Bíblica Dominical nesse primeiro tópico, a eleição de Israel dentro do plano da redenção. Como se dar, e o que significa esse plano da redenção, a eleição do povo de Israel, segundo as Sagradas Escrituras. Caríssimo evangelista Marcelo, amado irmão em Cristo Leandro, eu quero, antes de tudo, agradecer a Deus por Ele me conceder essa oportunidade de estar aqui, toda a equipe, a superintendência, ao pastor, presidente da igreja, e essa equipe de cinegrafista, podemos dizer assim, que é uma equipe brilhante, que nos ajuda nesses comentários. O apóstolo Paulo, como sabemos, ele era judeu, da tribo de Benjamim. E o seu coração parecia que batia forte quando se tratava do seu povo. Por muitas vezes, ele diz: eu sou judeu ou hebreu de hebreu. Ele sentia prazer em se identificar com o seu povo. E nessa carta aos Romanos, parece que o apóstolo foi verdadeiramente, de forma especial, no trato com o antigo povo de Deus, os filhos de Israel. E ele sabia das dificuldades dos crentes judeus, dos cristãos judeus de Roma. Havia um debate sobre sua condição agora como seguidor de Cristo
mas também como judeu, que de alguma forma, como vimos em lições passadas, estava de certa forma debaixo dos preceitos da lei de Moisés. E qual era a situação de Israel se agora tinha a igreja? E a igreja, em certo sentido, nesta dispensação, ela tem a primazia diante de Deus, no que diz respeito à nação de Israel. Então, Paulo, nos capítulos 9, 10 e 11 dessa sua carta aos Romanos, ele aborda a situação da eleição de Israel no passado. E que essa eleição não foi pelo merecimento de Israel, foi pela graça de Deus, que já atuava de forma ampla desde a vocação de Abraão. Quando Deus imputou a Abraão a sua justiça, ele foi tornado justo porque creu nas promessas de Deus. E depois mais outros dois patriarcas, o filho de Abraão, Isaque, e o seu neto, Jacó. Esses três homens, em toda a história do Antigo Testamento, é chamado de os três grandes patriarcas da nação de Israel. Mas o mais novo, o Jacó, seu nome foi emprestado à própria nação. Apesar de Deus mudar seu nome de Jacó para Israel, mas continuou chamando também ele de Jacó. Ele nunca deixou de ser Jacó. E quando o novo Estado de Israel, o moderno Estado de Israel se organizou, depois de 1948, os líderes da época, quando discutiram que nome daria à nação, disseram: a nação se chamará Israel. Israel será o seu nome. Então esse Israel, lá atrás, ele foi escolhido por Deus, com o objetivo de que através da nação, as nações pudessem se aproximar de Deus. Ou seja, ele seria uma bênção para todas as nações. E na promessa de Deus, a Abraão ele dizia: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois, Paulo aborda a rejeição de Israel ao Evangelho, porque Israel seria a nação que foi preparada por Deus no passado para que através da nação viesse o Messias. Primeiro foi a nação, depois a tribo, depois a família de Pérez, da tribo de Judá. Mas, no que pese toda graça de Deus, toda revelação de Deus, a nação, eles recusaram o Messias. Ou seja, não aceitaram e recusam o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse problema causava uma preocupação grandíssima na mente dos judeus cristãos, porque eles se consideravam descendentes de Abraão. E Paulo mostra que a pessoa não é descendente de Abraão simplesmente do ponto de vista natural, mas sim do ponto de vista espiritual. No capítulo 6 e o verso 16 da Epístola aos Gálatas, ele se refere à igreja e àquele Israel que se converte como Israel de Deus. Como se, na atual dispensação, Israel fosse essa união da igreja dos chamados para fora de, mas aqueles que nasceram judeus, mas aceitaram Cristo como seu Salvador.
E depois ele mostra a reconciliação de Israel. Que isso só acontecerá de fato, esse remanescente fiel. Que ele toma emprestado lá aquele caso de Elias, com os 7.000 fiéis que não se dobraram diante de Baal, de Jezabel e de Acabe, mas permaneceram fiéis. E ele mostra que, no final, esse Israel também vai se converter ao Senhor. Ao mesmo tempo, ele abre um debate profundíssimo, que é sobre a soberania de Deus, porque Deus é soberano. Ninguém pode arguí-lo sobre o que ele faz. E também a liberdade do homem de escolher, aceitar a oferta maravilhosa de Deus ou rejeitar. Essa lição nos leva nesse campo muito amplo, mas evangelista Marcelo... Amplo e delicado, e né? Delicadíssimo. E o meu nobre filósofo e teólogo aqui, o Alexandre, que eu... Leandro, né? Leandro, que tem um futuro muito grande como comentarista da Palavra de Deus, não tenho dúvida disso. Deus coloca diante de nós um quadro amplo no terreno do Espírito e da Palavra de Deus, para que a gente possa, com o toque do Espírito Santo, poder dar esclarecimentos a uma plateia espalhada por esse mundo afora. Eu quero justamente aproveitar esse pano de fundo, pastor, que serve aí, tem servido, né, para longos, extensos e parece que até intermináveis debates, Leandro. Parece que a gente está procurando um consenso onde possivelmente não vai existir, né? Pelo menos no campo do debate das ideias, que é justamente, o pastor falou da questão da soberania de Deus, sobretudo, né? Mas a gente tem outro debate, que está aqui o próprio comentarista no subtópico, ainda no primeiro tópico, no segundo subtópico, que ele diz que essa porção das Escrituras é uma das mais debatidas entre os teólogos. As posições se polarizam quando o debate é entre determinismo e livre-arbítrio. Todavia, Paulo não está se referindo à eleição individual, mas coletiva. Bom, eu gostaria que você nos trouxesse, né, um esclarecimento. É evidente que o nosso tempo, né, ele não nos permite aprofundar tanto essa temática para dirimir qualquer dúvida, mas aqueles que desejarem podem comentar e a gente vai responder também. Então, nós temos aqui o determinismo, o livre-arbítrio, a eleição individual e a coletiva, né? Do ponto de vista bíblico, e aquele também que está alicerçada a nossa fé, né, de que Deus é soberano, mas que o homem também tem participação, o homem pode escolher. Como é que, afinal, funciona, né, esse sentimento? Muito bem, Marcelo, nobre evangelista Marcelo, pastor João. Desde já eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, para tratar de problemas relativos ao livro de Romanos. Dizer que a apresentação do pastor João foi muito abrangente, no sentido de apresentar o quão profunda é a temática que nós estamos a tratar. O capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, podemos dizer com justiça, que são os capítulos mais problemáticos da epístola. E por que não dizer os mais problemáticos do Novo Testamento? Eu quero advertir logo de início que, quando eu digo problemático, eu não quero dizer que a Bíblia ela tem assim, a intenção de problematizar, mas do ponto de vista teológico, da teologia sistemática, de harmonizar os dados que nós encontramos nesses 3 capítulos com as demais partes da Escritura, que essa é uma das
intenções da teologia sistemática, aí nós encontramos aí a problemática. Não é? Veja que os temas que nós temos a tratar são temas que poderíamos tratar separadamente e nós temos aqui a obrigação de tratar conjuntamente, porque no argumento paulino, todos esses temas aparecem de forma conjunta, ou seja, a soberania de Deus, a eleição de um povo, a liberdade humana, a responsabilidade humana, o plano escatológico de Deus para o povo de Israel e, consequentemente, para a igreja. Então, são questões que aparecem de forma conjunta nesses 3 capítulos. Sobre o ponto de vista teológico, o comentarista pastor José Gonçalves, ele, quando disse aqui que esses capítulos eles têm trazido bastante debate na história da igreja, nós sabemos muito bem a que ele se refere. Existe um grupo de teólogos dentro da linha dos protestantes chamados reformados, ditos reformados, não é? Porque, na verdade, são calvinistas que advogam para si o monopólio do título de reformados, que, na verdade, acreditamos que reformado é todo aquele que constrói a sua teologia sob os 5 pontos fundamentais da reforma protestante, chamados solas da reforma. Mas eles se dizem os reformados, então são os calvinistas de fato. Eles interpretam esses 3 capítulos, inserindo neles algumas ideias que, com muito respeito, nós queremos dizer aqui que são estranhas ao texto. Estranhas do ponto de vista contextual e estranhas do ponto de vista gramatical, exegético. Por quê? Porque nós não podemos isolar o texto do seu contexto. Isso daí nós aprendemos como uma das primeiras regras básicas da hermenêutica bíblica. Ler a Bíblia e interpretar a Bíblia é um desafio. E para fazermos isso de forma adequada, nós cooperamos primeiramente com a ajuda iluminadora do Espírito Santo, mas também de regras gramaticais e lógicas, racionais, para podermos chegar de fato ao conteúdo que a Bíblia e que o autor original quis passar para os seus ouvintes originais. Então, Paulo aqui em Romanos estava tratando de problemas que nós só vamos entender de fato o contexto se voltarmos do capítulo 9 até o capítulo 3. E para isso nós vamos precisar aqui fazer algumas leituras. Por exemplo, no capítulo 3 de Romanos, Paulo fala do privilégio dos judeus diante do plano da redenção e ele tenta também fazer uma defesa da justiça de Deus. No versículo 1 do capítulo 3, isso aqui eu estou voltando para a gente avançar para o capítulo 9, porque isso aqui é o pano de fundo, o contexto. Não é? Ele diz o seguinte, no versículo 1, qual é logo a vantagem do judeu? É uma pergunta, não é? Qual a vantagem do judeu no plano da redenção? Ou qual a utilidade da circuncisão? Circuncisão é um dos símbolos característicos do povo judeu. A circuncisão, a lei de Moisés também faz parte, e os pactos, os patriarcas. Legitima, perdão, a aliança de Deus com os judeus. Justamente, a circuncisão é o símbolo externo do pacto que Deus fez com os patriarcas, né? O símbolo externo da pertença de um povo a um soberano e a relação de obediência desse povo com o soberano através de acordos, porque o pacto é isso, é o acordo que Deus fez com esse povo. Concomitante, né? Há o símbolo externo, mas que na realidade o espiritual ele já está fundamentado, né? Justo, porque o espiritual, concretizado, né? O espiritual de fato é o fundamento desse símbolo externo. Como para nós o batismo, é claro que eu não acredito que o batismo em águas do Novo Testamento tenha a sua conexão exata com a circuncisão. Podemos fazer algumas analogias, mas não existe uma conexão 100% entre o batismo no Antigo Testamento a circuncisão e o batismo cristão. Mas no batismo cristão, você não tem um novo nascimento a partir dali. Ali, na verdade, é uma declaração externa daquilo que Deus já fez, que é a salvação da alma. O batismo é uma declaração externa. Então, vamos continuar aqui, não é? Porque a circuncisão já seria outro tema. Mas ele diz, qual é logo a vantagem do judeu? Qual é logo, ou qual a utilidade da circuncisão? E ele responde, muita né? Em toda maneira. Muita em toda maneira. Por quê? Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhes foram confiadas. Então, o judeu, aqui Paulo está tratando logicamente do ponto de vista étnico, sanguíneo. Ele tem vantagens. Por quê? Porque ele está sob o pacto, sob a lei, sob os mandamentos. É o povo que recebeu, primeiramente,
as palavras de Deus, como ele diz aqui. Recebeu o símbolo do pacto, que é a circuncisão. No caso aqui, confiado, a gente deve entender que eles foram... não era propriedade exclusiva do judeu, né? Foram confiados no sentido de serem sacerdotes do mundo. Justo, o pastor João trouxe na fala algo que é fundamental para entendermos o porquê que Deus escolheu um povo, que é aí quando nós vamos chegar no capítulo 9 de Romanos. Por que Deus escolheu um povo? Porque ele queria preterir os demais? Porque ele não amava a todos, ele só amava um grupo? Não. O sentido pelo qual Deus escolheu um povo é justamente esse sentido. Israel seria luz para as nações, seria luz para os gentios. Aquele pacto que Deus fez com Israel, os símbolos externos do pacto, serviriam para as nações verem de fato que Israel era uma nação diferenciada, inclusive não só na sua crença, ou seja, um só Deus, mas também na prática. Só que Paulo ele responde aqui que o judeu ele tinha muitas vantagens, só que o grande problema aqui é a questão salvífica. Paulo ele nunca defendeu que você é salvo simplesmente porque você é etnicamente judeu. E era isso que, nas entrelinhas, os judeus naquela época acreditavam. Que, por serem judeus e por obedecer uma série de mandamentos, eles estavam, na verdade, justificados diante de Deus. E é contra isso que Paulo ele combate. No mesmo capítulo 3, agora no versículo 9, Paulo ele também vai dizer que o judeu ele também tem alguns pontos que não são pontos de privilégio. Veja que ele faz outra pergunta. Pois que somos nós mais excelentes? Pastor João disse que o apóstolo Paulo ele nunca teve receio e até mesmo ele tinha orgulho de demonstrar sua cidadania. Ele era judeu, de fato. Era romano por nascimento, mas judeu de sangue. Judeu de judeus. Então ele se inclui aqui. Por quê? Porque ele era judeu. Muita gente não entende isso. Somos nós mais excelentes? Ele diz, de maneira nenhuma. Aí muita gente pensa até, pastor João, que aqui é uma contradição, mas não é. Porque ser judeu é um privilégio por um ponto de vista, o ponto de vista de que você está inserido na nação do pacto e tem as leis, a revelação específica, mas não é algo por demais excelente, porque ele diz aqui, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Quando vamos, então, para o capítulo 9 de Romanos, qual é o problema que Paulo, ele agora quer tratar aqui no capítulo 9? O problema é que quando Paulo disse lá no capítulo 3 que todos estão encerrados debaixo do pecado, segundo alguns eruditos, estudiosos do Novo Testamento, acredita-se que alguns poderiam acreditar que Paulo estivesse dizendo que o povo judeu ele perdeu completamente a sua primazia, o seu lugar de destaque entre as nações. É como se alguém poderia imaginar que Paulo estivesse dizendo que não havia de fato mais judeus e Deus ele não fosse cumprir com as suas promessas incondicionais feitas aos patriarcas. Então Paulo ele retoma esse argumento para mostrar que não. Apesar do judeu estar debaixo do pecado, mas os pactos ainda estão de pé, as promessas ainda estão de pé e o remanescente judeu, como o pastor João ele pincelou aqui, ele será salvo. Deus ele voltará mais uma vez para o povo de Israel. Mas, por enquanto, o povo de Israel está, digamos assim, afastado. Isso não por causa de um ato soberano de Deus, mas pela própria incredulidade do povo judeu. Ele diz isso, e eu quero ler aqui o versículo 4 e 5. Ele diz o seguinte, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais que ele se refere aqui são os patriarcas, e dos quais é Cristo. Veja quantos privilégios. É Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Paulo está dizendo o seguinte, quando eu disse lá atrás que os judeus eles não tinham privilégios porque estavam debaixo do pecado, Paulo está querendo dizer aqui o seguinte, eu não estou querendo dizer que Israel perdeu o seu lugar. Ele perdeu as suas promessas. Ele perdeu o pacto de Deus. Não, ele não perdeu. Aí ele, a partir do versículo 6 em diante, ele vai explicar sobre a natureza da eleição corporativa e dizer qual é o lugar de Israel no plano escatológico. Para nós, né, isso é claro, né? Está aqui, por mais difícil que seja, e uma corrente teológica da nossa cristandade tender, né, a
e preferir aceitar que não há igreja e Israel, né, pastor? Então, prefere entender que há um único povo. Mas a Bíblia nos dá subsídio suficiente para acreditar que Deus tem uma atenção especial para com Israel. Especial não no sentido de dizer que os outros não são. Mas existe uma atenção especial porque há uma promessa que precisa ser cumprida ainda. Há uma promessa, né? De restauração, de reconhecimento de Israel para com uma ação de Deus de reconciliá-los novamente com o Criador, né? O tema é bom de ser abordado, né? Apesar da dificuldade, é tanto que no nosso livro, mais uma vez, faço lembrança, que o comentarista, né, o nosso pastor, José Gonçalves, ele preferiu separar um bloco de versículos e comentar, né? Foi assim que ele adotou. A nossa lição, ela obedece a outra organização, mas no livro, né, quem o tem vai encontrar um subsídio, né, uma organização diferenciada e que vai ajudar muito na exposição das Sagradas Escrituras. Leandro colocou, pastor, aqui para a gente a posição de Paulo, né, a tristeza dele pelo comportamento dos judeus em relação ao plano divino, né? E aí a gente vai, essa temática de eleição, de soberania e de livre-arbítrio vão servir para que a gente discuta a noite toda, né? O dia inteiro, semanas e anos. O Leandro falou dos 5 primeiros versículos, pelo menos, que estão na lição, né? Mas aí a lição aborda, né? Comenta todos os versículos, né? Justo. Todas as seções, né? do capítulo 9, do capítulo 10 e do capítulo 11. Uma outra coisa interessante que Leandro falou, pastor, é a unidade, né, temática, porque é evidente que o apóstolo Paulo disse, não, aqui vai ser o capítulo 9, a gente vai separar. É evidente que dentro da nossa teologia, né, nosso esforço em organizar os temas para melhor compreender, foi melhor dispor dessa maneira. Isso. Mas os temas estão interligados, eles não podem ser desvinculados, ainda que existam autores que digam, se tirássemos o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11, tirássemos essas porções, eles não alterariam o conteúdo da epístola. Bom, se faz parte, né, Leandro? Eu acredito que subtraí-los traria, assim, algum prejuízo. E, Marcelo, como eu coloquei, de fato, quando Paulo escreve esses capítulos, o 9, o 10 e o 11, acredite-se pela estrutura textual que Paulo já estava prevendo que se ele não fizesse essas explicações que ele fez, poderia surgir dúvidas a partir dos outros capítulos, que antecedem o capítulo 9, que ficariam ou que causariam problemas maiores. Então, eu acho que o capítulo 9, o 10 e 11, ele já surge justamente para explicar isso. E dizer também que quando nós entendemos o propósito de Paulo e o porquê dele escrever e qual a relação do conteúdo desses capítulos na temática do livro de Romanos, nós conseguimos entender de fato que a eleição que Paulo trata aí não é eleição individual. Porque se você entender isso como eleição individual para a salvação, de indivíduos que foram eleitos antes da fundação do mundo para a salvação e outros para a condenação, é a partir daí que surgem todos os problemas que o pastor ele apontou aqui na lição. Quando você iniciou sua fala, você fez questão de mencionar, né, um contexto necessário para esse entendimento, né, pastor? Que ele falou do capítulo 3, Justo. Ou seja, como falando para... Na igreja a gente tem ali um público judeu, em minoria, e a maioria gentil, né? E agora, ali falou para os judeus, que evidentemente não estavam numa situação de exclusividade, né? E deveriam receber o povo de fora, né? Os gentios, como fazendo parte desse novo pacto. E agora, pastor, o que a gente vê nesses capítulos 9, 10 e 11, e que dentro desse conteúdo, desse texto, a gente vai encontrar também Paulo falando agora para os gentios, que o fato de o povo, a princípio eleito de Israel, estar
numa situação, vou dizer aqui as piadas, de coadjuvante, não significa que aqueles que agora estão, talvez, no papel principal, devam, né, subjugar os judeus, vamos dizer assim, porque, na realidade, o apóstolo Paulo esclarece que eles da mesma forma que foram enxertados, né, Deus pode também trazer aqueles que foram arrancados e torná-los a enxertá-lo. E os que foram agora enxertados, eles podem também, se não se submeterem e obedecerem, né, e agirem conforme a princípio os eleitos agiram, eles podem agora também serem arrancados. Mas o nosso segundo ponto, pastor, fala sobre o tropeço de Israel dentro do plano da redenção. E que até o presente momento tudo indica que é a posição que eles estão, né? A gente vê hoje os efeitos desse tropeço. O que significa esse tropeço? O que de fato foi esse tropeço? Na realidade, esse tropeço de Israel não aconteceu agora. Esse tropeço de Israel aconteceu quando eles rejeitaram a Cristo e o crucificaram. Ali foi o ponto culminante da rejeição. Eles já vinham agindo desta forma, ou sinalizando, porque deram uma interpretação errada das escrituras hebraicas do Antigo Testamento com relação ao Messias. Ou seja, os homens mais doutos da nação, os grandes rabinos, interpretaram o texto bíblico de forma errada. Digo isto porque, que dizer de homem como Bartimeu, que reconheceu em Jesus o Messias? Que dizer da mulher Ciro-Fenícia, quando ela dizia assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ela reconhecia que aquele Jesus era o Messias. Bartimeu usou deste expediente. E todos os indivíduos que apelaram a Jesus, reconhecendo como o Messias, filho de Davi, foram recebidos com alegria e foram atendidos pelo Mestre. Pastor, me permita só uma colocação aí, aproveitar. E necessariamente não significa que eles conhecessem toda a lei como conhecia um sacerdote ou um escriba, não, né? Não conhecia, meu Deus do céu, literalmente, que lei conhecia aquela mulher Ciro-Fenícia? Pouquíssimo. Mas ninguém conhece o filho senão o pai. E ninguém conhece o pai senão o filho, ou aquele a quem o filho quiser revelar. Aí está a ação soberana de Deus. Eles não entenderam. E crucificaram o Mestre. E depois perseguiram os seus seguidores com a finalidade de extingui-lo, se possível, da face da terra. Mas a obra era de Deus, como disse Gamaliel, era impossível ser combatida pelos homens. Coisas de Deus, os homens podem combater, mas serão derrotados, vão se cansar e vão perder muito feio, porque Deus não pode perder, não, Deus não perde em batalha. Ele é vitorioso, ele pode provar o homem, dar tempo ao homem, usar a sua paciência, a sua longanimidade, a sua benignidade, mas vai chegar o dia dele agir como soberano. E aí, quem estiver fora do seu plano, que sofra as consequências de seus pecados. Então, nessa rejeição, a nação, porque precisamos ver aqui um detalhe, no ano de 606 para uns e 586, 87 para outros, 506 da invasão de Jerusalém por Nabucodonosor e 586 a queda e destruição total de Jerusalém. Os teólogos geralmente iniciam uma contagem que eles chamam de tempo dos gentios.
E no capítulo 24, do capítulo 21, versículo 24 de Lucas, Jesus falou disso, disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completasse. E esse tempo dos gentios, ele não cessou. Não. Ele continua. Mas no capítulo 11, ele fala de uma plenitude. E o comentarista da lição fala da plenitude dos judeus. Ou seja, a plenitude é o momento em que os judeus irão reconhecer. Vale salientar que, do ponto de vista individual, ao longo da história, eu diria que milhões de judeus aceitaram Cristo como Salvador. E, na atualidade, tem muitos crentes judeus por esse mundo afora, na verdade, que professam abertamente, louvado seja Deus, a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, de forma coletiva, a nação rejeita tanto o Messias, a Jesus hoje, como o fizeram naqueles dias. Se acontecesse de Jesus aparecesse, como apareceu naquele dia hoje, ele seria igualmente morto e rejeitado. É tanto que o parlamento de Israel não vê com bons olhos como um judeu fiel, leal à nação, aqueles que falam de Jesus como Messias. Eles têm um pé atrás com relação a essas pessoas, porque é como se eles fossem fiel a um programa que é falido. E se ele existe, é porque Deus tem um plano soberano e mais amplo para a própria nação que ele desconhece. Mas dentro da nação existem pessoas que leem a Bíblia, judeus, de pai e mãe, e que seus ancestrais também foram judeus, e se tornaram chamado cristão messiânico. Que eles não gostam de dizer simplesmente, ou ele não é cristão messiânico, é judeu messiânico. Para não dizer que é cristão, porque está relacionado com gentio. Então, eles falam, o que dizer de Vimalgo? Vimalgo era judeu, mas Vimalgo era cristão. E todo aquele pessoal que continua, Vimalgo já partiu, mas tem o pessoal que ficou aí, que faz um grande trabalho na obra de Deus. Esse é um remanescente da presente era, que essa nação que é abençoada hoje, que tem se não é o mais rico do mundo, se não tem a melhor tecnologia de construção, como tem os árabes, digamos assim, se não tem, mas são eles que detêm o conhecimento científico e na atualidade o militar, porque Deus não permite hoje que Israel seja destruído. Por que não permite? Porque esse Israel que está aí, ele é como se fosse assim, digamos, mesmo ele estando num período de rejeição. Por que de rejeição? Porque eles rejeitaram. E nessa rejeição dele, uma porta se abriu para os gentios. Paulo deixa isso bem claro. E essa rejeição dele, a igreja cresceu e evangelizou o mundo, inclusive a nação de Israel. Então, observe bem todos esse detalhe. E por que Deus tolera isso? Porque há um plano, como nós estudamos em lições passadas, de que através daquela nação, Deus vai se utilizar deles para estabelecer os seus propósitos final para com os filhos dos homens. Então Israel vai permanecer, que os homens queiram ou não vai ser destruído e vai continuar crescendo, mas também não vai dominar as nações, porque o tempo do gentil ainda não se completou. Agora, quando Jesus Cristo descer com a igreja para julgar e estabelecer o seu reino milenial, que a gente estudou lições passadas, o tempo do gentil se completa e a plenitude dos judeus aparecem e um remanescente, uma espécie de reserva de Deus,
espalhada em todo o mundo, porque os judeus estão espalhados em todo o mundo, vai se levantar e vai reconhecer o Messias como seu Salvador. Aí é o tempo agora, já não é mais da rejeição, né? Hoje é a rejeição, depois será a sua reconciliação, que eu vou deixar aqui para o nosso nobre Amém. Comentarista. Leandro, Pastor João, claro, a gente está aqui fazendo um grande esforço, um grande exercício, né, de fazer uma exposição que acreditamos, e eu sou consciente de que a gente não esgota aqui esse tema, Leandro. Né? Então não pincelada. Né, não há condições. Então a recomendação é que o professor, né, com muito temor, é claro, faça uso dos recursos que estão à sua disposição. Antes mesmo de adentrarmos, né, nas partes finais da lição, do terceiro tópico, né, no capítulo 9, tem aqui uma passagem bíblica que certamente há de suscitar, né, a curiosidade do leitor atento. E é claro que nós precisamos de uma resposta. Sim. Né, que acalme nossa ansiedade e a nossa inquietação. Romanos 9, e a partir do versículo 15, começa assim: pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E aí a gente vai ter, né, Deus tem poder. Tanto o pastor João como vocês já de alguma forma trataram. Tem poder para construir vaso, pastor, para honra, e um vaso para desonra. E aí, se alguém tenta questionar, dizendo, bom, se ele pode fazer isso, então qual é a nossa... O que é que a gente vai fazer, então? E aí o apóstolo Paulo mesmo responde, né? O apóstolo Paulo mesmo responde. E eu queria também que você, Leandro, e o pastor pudessem, não prolongado, mas de forma concisa, pudesse nos trazer uma palavra sobre essa passagem que fala um pouco da soberania de Deus e de que forma essa soberania não anula o livre-arbítrio humano. Muito bem. Então, temos falado até aqui acerca da eleição de Deus de um povo. Isso se chama eleição corporativa. Eu disse que o início de toda a polêmica e todo o erro de interpretação desse capítulo, que é muito polêmico, é você entender que o texto está falando de uma eleição individual, e não está. Então, com muito respeito, os irmãos teólogos calvinistas, eles cometem, na verdade, aqui uma verdadeira cambalhota exegética, porque eles inserem no texto uma ideia que não está aqui. Vemos que o contexto aponta para o lugar de Israel no plano da redenção. Então, não se trata de uma eleição individual. Alguém pode perguntar, o que é eleição? Bem, eleição, a grosso modo, é uma escolha. E essa eleição é uma escolha de quem? De Deus. E Deus faz essa escolha não de forma individual, mas de forma coletiva. Deus escolheu um povo. Já na teologia, para a gente explicar esse ponto aqui, porque é aqui onde eles partem para a distorção, essa teologia diz o seguinte: se Deus é soberano, Deus ele tem que controlar de forma minuciosa e de forma exaustiva a tudo, inclusive as ações humanas, pensamentos, enfim, tudo. Isso é justamente o que o teólogo José Gonçalves chamou de determinismo. Eu chamaria isso de determinismo teísta. Quando Deus, ele por ser soberano, acreditam esses teólogos, que por ser soberano, Deus ele não pode dar ou deixar espaço para o exercício de livre-arbítrio das suas criaturas livres. Deus tem que controlar tudo de forma minuciosa. E, inclusive, para a salvação. Então, eles acreditam que Deus escolheu pessoas, tanto para a salvação, como escolheu para a condenação. É claro que uns acreditam o seguinte, que aqueles que serão condenados serão porque Deus simplesmente deixará eles pela sua própria sorte. Outra ala, que já é uma divisão dentro do sistema, acredita que Deus, da mesma forma que predestinou um grupo de pessoas para a salvação, predestinou também para a condenação. O pai dessa teologia, né, o Calvino, né, João Calvino, ele mesmo rotulou essa ideia como uma ideia terrível.
Ele disse, isso aqui é uma teologia terrível, porque Deus, ele na verdade não ama todos nesse sentido. Ele ama alguns que são seus eleitos, que ele escolheu antes da fundação do mundo e dispensa para esses a oportunidade e possibilidade de salvação, porque aos demais não existe nem a condição e nem sequer a possibilidade para a salvação. Muito bem, só que a palavra eleição, eu fiz uma anotação aqui, ela aparece no Novo Testamento cerca de, segundo os especialistas em grego, cerca de 7 vezes aparece no Novo Testamento. Entre elas, aqui no capítulo 9 ao capítulo 11 de Romanos, aparece 3 vezes a palavra eleição. E todas as vezes em que ela aparece, o sentido é corporativo, não é eleição de pessoas. E aqui também não está se tratando de salvação nem de condenação eterna, mas a eleição de um povo para um propósito específico. Outras passagens, por exemplo, que falam da eleição, que é a escolha de Deus, por exemplo, Atos capítulo 9, versículo 15, 1 aos Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4, 2 Pedro capítulo 2, versículo 10, assim por diante. São textos que falam da eleição e todos eles apontam para um caráter corporativo. É claro que esses que eu citei agora não se referem a Israel, mas se refere à igreja, que, como o pastor João colocou, é na verdade o agrupamento dos salvos que aceitaram, exerceram fé em Cristo e entraram para um povo, o corpo de Cristo, e vem tanto dos gentios como dos judeus. O argumento de Paulo, para chegarmos aqui, Paulo ele vai dizer o seguinte: Deus é soberano na escolha de um povo, escolher um povo para si. Deus é soberano e isso não infringe a sua justiça. Ele cita pelo menos 3 grandes argumentos. O primeiro argumento é o argumento de Esaú e Jacó, que muitos calvinistas, deterministas, teólogos teístas fatalistas, se apegam a isso daqui como um trunfo. Bem, Esaú e Jacó. Mas, na verdade, não é isso. Nós vamos falar disso mais adiante. Veja que os temas são muito grandes e tem muitos desdobramentos. Então, o primeiro grande argumento de Paulo foi o de Esaú e Jacó. O segundo argumento de Paulo foi aquele acontecimento do Antigo Testamento que diz respeito ao faraó. E o último é os vasos de ira, que o apóstolo Paulo fala aqui. Grosso modo, nós podemos dizer o seguinte: no versículo 13, que diz assim o seguinte: como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú, Paulo aqui ele tem como pano de fundo desse texto Gênesis 25 e 23, quando o texto sagrado diz que haviam 2 nações no ventre de Sara. Ou seja, já desde o Antigo Testamento a ideia é que Jacó e Esaú representavam nações. Ou seja, Esaú representava a nação dos Edomitas e Jacó representava a nação de Israel, que era através dele, viria, melhor dizendo, no ventre de Rebeca, não é? Representaria, na verdade, a continuidade do pacto de Deus. Então, Deus fez um pacto com Abraão, o pacto passou para Isaac, não para Ismael, e passou também para Jacó. Então, a noção aqui é a noção da escolha de um povo. Amar e odiar aqui não significa dizer que Deus ele não queria a salvação dos edomitas, que aqui representam os gentios, até porque nós vemos no Antigo Testamento salvação de edomitas, inclusive de gentios também, que entraram no povo de Israel como prosélitos e foram beneficiados pelos pactos. Eles estão na genealogia do próprio Messias. Mas o escritor aos Hebreus, comentando esse fato aqui, ele diz que Esaú era fornicário. E foi por uma das razões que na escolha de Deus, Jacó foi contemplado. E se não bastasse, eles ainda adolescentes negociaram entre si e ele vendeu. Só que aquilo também foi levado em conta por Deus para se cumprir um propósito de Deus no passado. Sim. Daí, quando você diz amei Jacó e aborreci a Esaú, não é que você diz os fatos dos praticados da vida de Esaú, que Deus já conhecia antes que ele nascesse. E ele não praticou coisas erradas porque Deus quis que ele praticasse. Porque ele era fornicário. E por isso vendeu a sua primogenitura. Justamente. E, inclusive, a questão
amar e odiar, de fato, a ideia ali não é de fato assim, amar no sentido salvífico, que eu já disse que isso não está, na verdade, aqui no contexto. A ideia aqui é aceitar ou rejeitar. Aceitar para a salvação? Não. Aceitar para um plano, para um projeto. Então, Deus aceitou Jacó e a sua descendência para que, através deles, Deus desenvolvesse o plano. Então, o argumento de Paulo é justamente esse, que não há injustiça da parte de Deus de escolher um povo para, através desse povo, a sua revelação, o conhecimento de Deus fosse espalhado para as demais nações. E existe muito debate em diante. Ficaríamos aqui muito mais tempo, porque, de fato, né, eu não quero ser redundante, mas é o que exige, né? Muito cuidado, muita atenção, até mesmo porque na própria aula da escola dominical nós temos um tempo delimitado e a gente tem que procurar compreendê-lo, né? Qualquer outro debate a gente tem que reservar um outro momento para tentar esgotar esse assunto. Mas, pastor João, eu gostaria que o senhor deixasse assim, suas considerações finais, né? Evidentemente, dentro do terceiro e último ponto, que fala da restauração de Israel, que de alguma forma também já falamos, né, que quando se cumprir a plenitude dos gentios, Deus concluirá o seu plano, né, com Israel. Então, agradecendo a participação já dos nossos comentaristas, gostaria que o senhor deixasse suas considerações, sua palavra de agradecimento. Eu quero concluir a minha palavra dizendo que, com o estudo dessas lições, em particular desta lição, dentro do nosso contexto espiritual e da nossa relação para com Deus, devemos trilhar a senda da humildade e do agradecimento a Deus, porque que fizemos para merecer tamanha salvação da parte de Deus no passado, que estamos fazendo no presente para ser merecedor, e aí, por final, a vida eterna. Mas Deus, como disse o próprio apóstolo Paulo, diz que tem misericórdia de quem ele tiver misericórdia. Ou seja, Deus teve misericórdia de nós. Verdade. Nós achamos graça diante de Deus. Que o Senhor possa estar falando a cada coração através dessa palavra. Amém. Leandro. Eu acredito que a grande mensagem, o ápice do conteúdo que Paulo quis passar nesses capítulos, através de um argumento muito forte, foi e é justamente a ideia da nossa responsabilidade como igreja dentro do plano da salvação. Quando no capítulo 11, para deixar esta palavra como conclusão, Paulo, ele no versículo de número 18, ele nos traz uma exortação, depois de falar da rejeição de Israel, da eleição e da rejeição de Israel, e da eleição da igreja, daqueles que ele chamou de vasos de misericórdia. Ele nos exorta dizendo: não te glorie contra os ramos, né? E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então essa palavra que Paulo deixou aqui é muito forte. Ou seja, assim como os ramos naturais legítimos da oliveira foram cortados por conta da incredulidade, assim nós que somos ramos enxertados, se cairmos no mesmo pecado de incredulidade, seremos também cortados. E a exortação no versículo 22 é: se permaneceres na sua benignidade. Então, essa é a grande lição para nós. A Igreja de Cristo, em união salvífica e redentora com Deus, ela tem que ter esse cuidado, porque fomos eleitos como igreja, mas individualmente só podemos permanecer nessa igreja enquanto permanecermos em Cristo. Quando deixarmos de permanecermos em Cristo, estaremos fora da igreja e o nosso fim não será
a glória celeste, mas a condenação eterna. Muito obrigado, Leandro, pastor João. E nas palavras do nosso pastor José Gonçalves, na conclusão, Deus respeita as escolhas, mesmo que estas se revelem danosas para aquele que as fez. Em todo caso, o arrependimento e a fé são os caminhos que darão acesso ao portão da graça de Deus. Com essa palavra, queremos assim encerrar mais um comentário, subsídio para a Escola Bíblica Dominical, agradecendo a todos que nos acompanham e dizer-lhes que, se desejarem assim conhecer um pouco mais das Escrituras, a nossa escola teológica funciona diariamente, está com as matrículas abertas e aguardando que você chegue aqui, que você procure a nossa diretoria. Temos também o nosso estudo bíblico para professores, que acontecem todos os sábados aqui na nossa igreja sede em Abreu e Lima. Meus amados irmãos, muito obrigado por vossa atenção e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.